commodities. E olha, a gente volta agora a falar com o nosso analista, Fernando Nakagawa, para entender, então, o que tanto tem desagradado, né, com o mercado no pacote fiscal. A gente está falando agora mais um aspecto, né, tem o aspecto dos militares, agora falando do aspecto do pacote de corte de gastos ou, como outros dizem, contenção de despesas. Naka. Débora, eu vou pelo segundo caminho, porque é uma contenção do que você aumentaria de gasto lá no futuro, mas o fato é, tudo que foi conhecido desde a quarta-feira tem frustrado os agentes econômicos. É verdade que o pacote em si, quando você observa ali tecnicamente o que se sabe até agora, ele indica um caminho correto. A reclamação é que esta jornada projetada pela equipe econômica é muito lenta para que a gente consiga atingir o ajuste e a correção das contas públicas. A gente preparou uma tela com os principais pontos citados pelos agentes econômicos como sendo os de atenção, de reclamação sobre o pacote fiscal de Fernando Haddad. Então, começando aqui com essa televisãozinha, não tem nada a ver com a CNN, é pela comunicação. Então, antes mesmo do pacote ser anunciado, a grande reclamação dos agentes econômicos é que a divulgação foi entendida como sendo um vídeo de campanha política. Na quarta-feira à noite, Fernando Haddad foi lá com uma música bonita no fundo, com uma edição de vídeo muito complexa, ali, sofisticada, parecia de fato um vídeo de campanha eleitoral. Outro problema, esta foi a grande reclamação dos agentes econômicos, é ter misturado dois assuntos. A gente estava falando de corte de gastos e aí apareceu o quê? A surpresinha do imposto de renda, com isenção de até R$5.000 e a impressão que isso gerou no primeiro momento é de um governo pouco comprometido com o ajuste das contas públicas. Por quê? Porque o pacote fiscal, o plano de Fernando Haddad, era para conter os gastos, cortar gastos. E aí quando você diz que vai isentar mais gente do imposto de renda, você vai na direção contrária. Ainda que isso seja absolutamente, do ponto de vista tributário, justo. O imposto de renda no Brasil é injusto. Os mais ricos pagam menos do que a classe média. A classe média no Brasil, as pessoas que têm o privilégio de ter carteira assinada, pagam proporcionalmente muito mais imposto de renda do que quem não tem esta condição. Outros problemas? O ajuste foi considerado tímido, aquilo que eu falei, o caminho está certo, mas a velocidade é muito aquém do esperado. E os economistas acham que aquela cifra de 72 bilhões, 70 bilhões citados pelo governo é superestimada. Eles não conseguiram entender de onde o governo tirou esta projeção. Continuando, com este pacote anunciado, a percepção é de que a dívida pública vai continuar crescendo. Este é um grande problema para a economia. E para terminar, tem um problema político, porque há a percepção de que, nessa história toda, primeiro, o projeto no Congresso pode ser desidratado e, segundo, Fernando Haddad, Débora, foi considerado um perdedor nessa história toda. O capital político do ministro da Fazenda parece que hoje é menor do que se tinha há uma semana, porque nessa história toda foram tantas semanas, tantas reuniões, e no final o pacote veio menor do que se esperava. E aí por isso que muita gente do mundo da economia diz que Fernando Haddad perdeu capital político nos últimos dias.